irmãos para nós se colocar em pé. Pode fazer uma oração. Deus abençoe os irmãos. Amém. Antes de fazer a oração, quero explicar a falta de alguns irmãos, que nem o irmão Claudete, o irmão Daniel, o irmão Daisy. Eles estão viajando, estão de férias. E a irmã Milena, ela ligou avisando, né, que ela está um pouco enferma, então vamos orar por ela, que Deus possa recuperar a saúde dela. Amém. Soberano Deus, Pai Celestial, é sobre tua grande proteção que nós abrimos esse culto, Senhor. Sim. Nós nos entregamos nas tuas mãos, pedindo a tua proteção, a tua bênção, a tua revelação. Sim. Que o Senhor possa vir falar conosco através da pregação, que o Senhor possa ouvir os nossos cânticos, o nosso louvor, que Ele possa, Senhor Jesus Cristo, entrar diante de Ti e chegar como um cheiro suave na Sua presença. E que o Senhor possa descer com uma unção tão grande, Senhor, e abrir o nosso entendimento, alegrar os nossos corações, e nós sair daqui regozijando muito melhor do que quando nós chegamos. Sim, meu Deus, nós pedimos a Sua presença. O Senhor fique conosco, ajuda nos cânticos e em tudo, pois sem o Senhor nós não somos nada. Pedimos a Sua mão, Senhor, sobre nós. Oh Deus bendito, usa o pregador de maneira tal que não seja mais ele falando, mas seja simplesmente o Senhor passando o seu recado para nós. Em teu santo e doce nome, Jesus. Também pedimos pelos irmãos que estão viajando e pela irmã Milena, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém. Ainda de pé, quero convidar os irmãos para nós ler o Salmo. Faz tempo que a gente não lê o Salmo para iniciar. Salmo 40. A gente levou a minha, mas Deus deu outra. Né? Amém. Amém. Salmo número 40. Graças a Deus. Uma alegria nós estar mais uma vez aqui para ouvir a palavra. Amém? Amém. Que diz o seguinte: a obediência é melhor que o sacrifício. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco, de um lago horrível, e de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Amém? Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Aleluia. Amém. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis, aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode ficar à vontade. Vamos cantar um corinho. No final do binário, número 8. Ser fiel até a morte. Glória a Deus. É no final do inário. No final do binário, na parte de corinho. É a página 328. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida.
5. Canta, meu povo, alegra, meu povo. Você está alegre essa noite? Amém. Glória a Deus. 235. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Jesus ia caminhando, descendo para Jerusalém, com ele iam seus discípulos e os fariseus também. Os discípulos se alegravam, cantavam e davam louvor, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Os fariseus murmuravam, falavam com ansiedade: mande que o povo se cale, não perturbe a cidade. Jesus, olhando para eles, falava com satisfação: se eles se calarem, logo as pedras clamarão. Por isso, então, canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Nós que sabemos disso, que foi Jesus quem falou, antes que as pedras clamem, nós clamamos ao Senhor. Aleluia. Jesus desceu da sua glória para nos trazer salvação. Não há ninguém que tire o gozo do meu coração. Canta, meu povo, canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia Deus. 418 do dicionário. 418. Bem no finalzinho. Cada vez que a minha fé é provada. Aleluia. Glória a Deus. A irmã Claudineia tem um hino, né? Logo depois das ofertas já Aleluia. dá para
Passando a cantar o seu hino. Amém. Glória a Deus. Cada vez que a Minha fé provar, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, eu nem fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé, a minha vida se revestirá no teu poder. Em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. com todo o nosso coração. Cada Vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Vou viver, rompendo em fé. Aleluia. irmão Beto pode vir orar pelas ofertas. Senhor Jesus, certamente que o Senhor está presente nessa oferta. Não é porque estamos falando em língua, que estamos gritando, rolando, mas é porque sentimos a sua presença. Porque o Senhor é manso e humilde, Senhor. E o Senhor tem se manifestado em nosso meio, porque o Senhor cumpre a sua palavra. E o Senhor disse que onde tivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, o Senhor se faria presente. E nós estamos em maior número reunidos em teu nome, Senhor. Então peço que o Senhor abençoe os ofertantes, que o Senhor supra as necessidades da tua casa, Senhor, e que nunca venha faltar nada para os teus filhos, pois rogo em teu santo nome, Jesus. Amém. Uma Claudinéia pode passar a contar a sua vida.
Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Existe lugar onde não vou chorar. Lá não existe a dor, tristeza não haverá. Diante do trono, com os anjos vou cantar, num coral todo de branco. Aleluia. Glória a Deus. Para sempre adorar. Aleluia. Em tua presença. Em tua presença. Em tua presença é onde eu quero estar. Em tua presença, meu Senhor, é onde eu quero estar. Porque não vou chorar e pra sempre vou te adorar. Em tua presença é onde eu quero estar. Amém, Jesus. Eu te amo, meu Jesus. Glória a Amém. Deus. Aleluia. E sua presença é o melhor lugar. Amém. Glória a Deus. Que maravilha, né, irmão? É verdade. Glória a Deus. A gente fica feliz com isso. Pura verdade. Caminho estreito, mas eu vou caminhando. 266. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. 266. O caminho é estreito, mas eu vou caminhando. A vida de Cristo
Glória a Deus. Deus maravilhoso, que coisa boa, né? Adorar esse Deus que é tudo para mim, Ele é tudo para você também. Amém. Quem está livre aqui nesta noite? Amém. 221, livre estou, aleluia. Vamos cantar com entusiasmo, com alegria. Ele merece o melhor que nós podemos oferecer, amém? Amém. Com certeza. Glória a Jesus, aleluia. 221. Nós podemos cantar com palma também. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, meu Jesus me entregou com seu amor. Livre estou, pela graça.
Graças a Glória a Deus. Deus. Vamos cantar mais um, então. 378, na cidade. 378. Então a gente está passando a ouvir a palavra, amém? Amém. Jesus que me ama, me ouvirá. Somente
parte mais importante, Senhor, que é ouvir o Senhor falar aos nossos corações. Amém, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, e o Senhor nos ouviu, Pai. Nós cantamos e o Senhor nos ouviu, Senhor. Nós fizemos nossos pedidos de oração e o Senhor estava aqui para nos ouvir, Pai. Agora estamos prontos a ouvir o Senhor falar conosco, também através da sua palavra, Senhor. Pai, assim como o Senhor abriu os entendimentos dos discípulos, Senhor, ali São Marcos capítulo, Pai, 24, 45. Da mesma maneira eu peço, Senhor, abra o nosso entendimento, Senhor, para compreendermos aquilo que o Senhor quer de nós esta noite, Senhor. Para que cada um, Senhor, então saia daqui melhor do que quando chegou, Pai. Porque nós sabemos que ou saímos daqui piores ou melhores, Senhor. Mas eu sei que o Senhor não quer despedir ninguém daqui pior, Pai, mas melhor, Senhor. Levando a sua fatia, a sua porção para o seu lar, Pai. Cada um veio aqui com a expectativa do Senhor falar. Ó Deus, cada um veio aqui buscar a sua bênção, Senhor, a tua palavra, ouvir a sua resposta, Senhor. E o Senhor é um Deus, Pai, que preenche os céus e a terra, Senhor. O Senhor sabe o que cada um necessita esta noite, Pai. Eu não sei qual alimento, Pai, os teus filhos precisam, mas o Senhor sabe todas as coisas, Senhor. E eu creio, Pai, que o Senhor nos abençoará de uma maneira especial esta noite, Pai. Amém. Assim eu te peço no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém. Eu acredito que todos já me conhecem aqui, né? Tem alguém que não me conhece aqui? Alguns irmãos aqui, né? Eu moro ali em Palhoça, então. Trabalho bastante com evangelismo ali. Estou ajudando os irmãos aí na fé, né? Trabalhar pela causa do Senhor, né? É um prazer estar aqui com vocês, com mais uma parte da noiva que com certeza irá morar no céu. Amém. Vamos aproveitar que vocês estão de pé. Quero ler uma escritura aqui em São Mateus, capítulo 6, versículo 24. São Mateus 6, 24. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto aos vossos corpos, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solicitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Amém. Podem se assentar no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Hoje eu estava trabalhando à tarde e Deus me convocou. Meu irmão ali me convocou para pregar em Palhoça e eu, de uma desviada, disse: deu um pouquinho, uma dor de garganta, uma gripe querendo bater. Eu digo: acho que é melhor não ir. Ali estava trabalhando, passou das 2, ele ligou: ó, consegue mexer o dedo ainda no pé, assim, tá muito na cama? Então não vai escapar, vai ter que ir a São João Batista. Amém. E eu disse: se o Senhor manda, então a gente tem que obedecer, né? Amém. Eu queria falar um pouquinho com os irmãos aqui acerca dos dois senhores. Eu criei um título para vocês se basearem na pregação: Dois Senhores.
E nós lemos aqui que ninguém pode servir a dois senhores. E um Senhor, nós sabemos que é o grande Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Glória a Cristo. Deus. O Espírito Santo de Deus é o nosso Senhor. Mas também há um outro Senhor. O Deus desse século, que cegou o entendimento das pessoas, é o diabo. E ele também é o Senhor de muitos aqui, aqueles que o servem, né? O mundo, ele está figurado aí como o Senhor, né? Então, ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao mundo. É isso que a Escritura está dizendo. Que nós não podemos servir a dois senhores. Porque o aborreceremos um, né, contemplamos o outro. Então, não tem como, né? Ainda ontem eu falava com um rapaz que trabalhava comigo, e eu disse, você não pode servir a Deus pela metade. Eu estava falando para ele, estava conhecendo a mensagem. Eu disse, porque você não vai conseguir nem ser um bom ímpio, nem um bom cristão, você não fará nenhum nem o outro, você fica no meio. E a Bíblia diz que Deus vomita o mundo. Então, indo aos cultos e servindo a Deus pela metade, você lá fora, quando faz alguma coisa ruim, você fica preso, porque você diz, olha, eu tenho que ir ao culto, e você não se solta no mundo, porque tu sabe que você vem aos cultos e ora, e como vou orar depois? E se você vai à igreja, você também não consegue servir direito a Deus, porque aí lá fora você fez alguma coisa errada, então fica aquela coisa pesarosa, então você nem serve ali fora e também nem serve ali, você fica no meio termo, fica morno, serve e não serve. Então, se é para nós ser cristão, vamos ser cristão. Amém. E servir a Deus. E se é para nós ser ímpio, então vamos aproveitar e ser ímpio. Porque algumas pessoas, elas nem ímpio prestam para ser. Esta é a verdade. E a verdade tem que ser dita. Porque a pessoa não serve a Deus, ela fica num muro, né? Como tem aquela história que os irmãos conhecem. Que é uma história fictícia. Que havia uma pessoa em cima do muro, do lado de lá estava o diabo. E do outro lado estava um anjo chamando aquela pessoa e dizia, ó, venha para cá, aqui é melhor, aqui é céu, aqui você vai ter vida eterna, aqui você vai ter abundância, aqui você vai ter saúde, e fazendo a propaganda dele ali, puxando aquela pessoa, aquela alma, para pular do lado dele. Do outro lado estava Satanás, quieto, não estava falando nada, e aquela pessoa perguntou, né, por que você não fala nada, Satanás, você não vai fazer o convite? Daí ele disse uma coisa só, disse, o muro é meu. Então ali fica aquela pessoa no muro, né? E a Bíblia diz que muitos morrerão no vale da indecisão. A pessoa nem decide se vai servir a Deus e também não decide se vai ficar no mundo. Ela fica ali, ela vem, mas não vem, não decide. Então Jesus disse, eis que eu estou à porta e bato. Quem ouvir a voz, não endureça o vosso coração. Então nós temos que buscar, irmãos, Deus enquanto há tempo de achar. Amém. Okay? Porque nós já estamos nos últimos dias, nós estamos vendo o juízo de Deus cair em todos os lugares, não é só aqui, não é só em Palhoça, é no mundo todo. O mundo está gemendo com dores de parto para dar luz ao Filho Jesus Cristo. Ele está para vir e a terra está gemendo com dores de parto. E cada vez as dores de parto ela vai aumentando mais. Vai vindo mais problema, vai vindo Covid, vai vindo doença. Nós já estamos morando em um caixão de peste, essa é a verdade. Todo mundo doente, morrendo, e todos os setores do mundo ele está degradado. Veja, a política, o mundo já no maligno, né? A política já está dominada pelo diabo, o sistema todo e até mesmo o sistema religioso. Porque o diabo, irmãos, ele também tem uma noiva para ele. Vocês sabiam? Jesus Cristo tem uma noiva que ele virá buscar, mas o diabo também é sua noiva. E a noiva do diabo, ela é uma noiva muito religiosa, seu irmão Bruno. Ela é muito religiosa, ela vai à igreja. Porque o pior espírito que tem é o espírito religioso. Entende? O pior espírito é o religioso. Porque antigamente, se vocês pegarem a história, vocês vão ver. As pessoas vinham ali e botavam uma espada no cristão e diziam, você nega Jesus Cristo, nós vamos matar aqui. E a pessoa então ela não negava, eles fincavam a espada nela e ela já acordava ali do outro lado com o Senhor. E o diabo viu que ele estava perdendo terreno. Ele estava só antecipando aquelas almas dos cristãos direto ao trono de Deus. E aí ele mudou a estratégia, ele começou a montar igrejas. Porque ele pensou, eu não vou mais matar o corpo físico das pessoas, mas agora eu vou matar a alma delas. E uma maneira de matar a alma de uma pessoa
é pregar uma doutrina errada, porque o profeta nesta era ele nos ensina que a doutrina é a única coisa que mata. É verdade. Então por isso nós devemos ter muito cuidado, irmãos, em ouvir pregações, porque a pregação errada ela vai gerar uma fé errada em você. É verdade. E aquilo vai trazer consequências na sua vida natural, porque o natural e o espiritual andam juntos. Então quando a pessoa ouve uma doutrina errada, aquilo leva para a vida dela e ela passa a trazer para o natural. Veja, por exemplo, uma pessoa que crê numa doutrina que tem que guardar o sábado. É uma doutrina, mas aquilo afeta a vida da pessoa. Ela não pode mais trabalhar no físico, ela não pode nem ganhar o pão naquele dia, nem pagar uma dívida, nada. Então aquilo era para ser só uma doutrina, sim, mas atingiu o natural daquela pessoa. E agora trouxe para a vida dela. Então conheço pessoas que são de outras igrejas que tiveram sua vida totalmente desgraçada por causa de doutrinas erradas. Separação, a pessoa separou, caiu no mundo das drogas, tudo por causa de uma doutrina. É verdade. Parece que é uma coisa muito simples, que não vai causar dano nenhum, mas causa, irmão. A doutrina errada leva a pessoa diretamente para o inferno, que foi a maneira que o diabo usou para trabalhar, para mostrar uma escritura pervertida. Você veja que a Eva foi somente 3 palavrinhas que ele acrescentou na Bíblia e já trouxe toda essa desgraça para nós. Essa é a maior prova que a doutrina mata. Quando Deus disse não morrerá, e disse morrerás, o diabo veio e disse não morrerás. Veja, aparentemente aquela pregação não tinha efeito. Não, você não vai morrer, você vai se tornar igual a Deus. Veja, 3 letrinhas. Parece que era tão inocente, né? E ele não estava falando a mentira, ele estava falando a verdade. Você vai se tornar igual a Deus, você vai conhecer o bem e o mal. E ali eles conheceram o bem e o mal. O bem eles já conheciam, né? Mas passaram a conhecer o mal, passaram a conhecer a morte, e a partir dali, então, a vida deles entrou em desgraça, e até hoje o mundo está vindo, trazendo, por causa de uma doutrina que foi pregada para ela, que sim, que ela podia comer aquele fruto, sendo que Deus disse que não. E hoje nós temos uma Bíblia Sagrada para nos guiar. Este aqui é o mapa. Aleluia. Quando eu quis vir aqui a São João Batista, então eu peguei meu GPS, que até um pedaço ainda não veio bem, eu botei ali, era o mapa, ele vem me guiando. E quando nós queremos ir para o céu, nós temos a Bíblia Sagrada, ela é um mapa, ela vai conduzir você. Amém. Por isso que a Bíblia diz, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Amém. Veja que o diabo veio mostrar uma verdade, mas não era pela verdade, porque ele era o pai da mentira. Então veja, o diabo pregando a verdade para as pessoas, o diabo oferecendo as coisas para Jesus, falando que Jesus ele só quer um pão. Parecia tão inofensivo, mas aquilo Jesus sabia que era algo capcioso. O diabo ele é astuto, e aí ele engana as pessoas. E a Bíblia diz que o povo dele se perde por falta de conhecimento. Verdade. Agora eu pergunto, como pode as pessoas se perderem por falta de conhecimento? Com tantas igrejas que nós temos aí, nós temos mais igrejas do que bares, essa é a verdade, a igreja é para todos os gostos. Mas do que realmente nós necessitamos para servir a Deus? O que nós necessitamos hoje? É de língua estranha, como disse o irmão, ainda que isto é de Deus, mas é isso que nós necessitamos? Isso todo mundo tem. Pregar a palavra? Todo mundo prega. É pular, é saltar, isso todo mundo faz. Mas o que é a necessidade da hora, então, irmão? Se isso é bom, pregar é bom, falar em línguas é bom, qual é a necessidade agora do momento? É nós tomar Deus em sua palavra, nós viver, porque todo mundo prega, mas não vive. A pessoa está lá, ela prega um bom sermão, um lindo sermão, ela faz as pessoas pular e gritar, e entra no emocional da pessoa, porém quando a pessoa sai ali fora, ela continua vivendo o mesmo tipo de vida. E às vezes é muito melhor nós ouvir algo que entre em nosso coração, que nos corrige, que nos força a entrar no caminho da salvação, aquele caminho estreito e apertado, do que ouvir algo muito bonito, muito polido, que faça você se emocionar e pular e saltar, mas que não tenha um resultado na tua vida, que sai ali e a tua vida continua da mesma forma. Então o que nós necessitamos hoje é viver, é servir a este Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque seguindo os mandamentos dele, então você está trilhando no caminho certo. Aleluia. Porque o caminho largo, ele é muito fácil, né? E o caminho apertado, vocês sabem, né? É difícil, já diz, caminho estreito e apertado. Então não deve ser fácil seguir este caminho. Porque se é estreito e apertado, então quer dizer que é difícil. É difícil você entrar ali, porque para estar nesse caminho, em primeiro lugar, nós precisamos ser humildes.
E a humildade, diz o profeta, não é andar todo rasgado, não é andar ali de uma maneira suja. Isso não é humildade. Humildade é se dobrar para a palavra de Deus. Amém. Quando a Bíblia diz isso, então a pessoa se dobra, diz isso, ela diz amém para a palavra. Isso é humildade. A pessoa que não é humilde, você pode observar, ela nunca vai te dar razão, ela sempre vai querer ser superior, ela sempre vai querer ter a razão. Ela nunca vai ceder, ela nunca vai pôr alguém acima dela. Mas uma pessoa humilde, ela sempre vai tratar o outro maior do que ela. Sempre vai botar alguém acima. Vai dizer, o irmão é melhor do que eu. Não hipocritamente, mas de coração. Ainda que tem gente que faça isso, mas uma pessoa humilde de verdade. Veja, o homem quando ele é humilde, muitas vezes ele tem que baixar a cabeça da mulher dele, porque ela está certa. Mas há pessoas que mesmo estando errado, ele não se dobra. A mulher está certa, estão na discussão, ele sabe que ele está errado, mas ele não se dobra para ela. Veja, isso não é um humilde, ele sempre tem que ganhar, sempre tem que estar por cima. E assim vice-versa, a mulher também, muitas vezes ela está sempre acima, mesmo sabendo que está errado. Isso não é servir a Deus. Porque nós temos que servir a Deus, irmão, em todos os sentidos. Amém. Em todos os sentidos. No teu casamento, no teu lar com teu filho. O filho tem que obedecer ao pai e à mãe. E assim sucessivamente. Nós como irmãos em Cristo Jesus. Outro dia um irmão estava falando para mim que ele queria ir servir a Deus, mas ele não crê em igreja. Eu disse, irmão, você nunca conseguirá cumprir a palavra de Deus se você não tiver um lugar para congregar. Porque a nossa Bíblia diz que é para nós suportar uns aos outros. Como você vai suportar o irmão se você está num deserto lá na tua casa? Como eu vou cumprir essa escritura? Veja que às vezes pela televisão, lá pela internet, é muito fácil assistir o culto. Mas às vezes você pega aquele culto que tem bastante visitante, tem bastante criança, e daí a criança chora do teu lado e pura, veja, você tem que suportar. Isso é suportar uns aos outros. Você está cumprindo com a escritura. Então quando você vê alguém ali atrapalhando o culto, uma criança, fique feliz, diz, eu estou cumprindo com a palavra, eu estou suportando uns aos outros. Às vezes entra um bêbado na igreja, ele atrapalha o culto, mas ele não está atrapalhando, ele está te ajudando. Ele está ajudando você a ter paciência, ele está ajudando você a suportar, cumprir com a palavra. Amém. Porque se não tiver nenhum atrapalho, o que é suportar? Amém. Se tiver tudo na paz, daí não tem luta, né? Mas quando tem aquela dificuldade e você vence, então você pode dizer, isso eu já venci. Amém. Você já pode olhar para ti, não, eu já tenho paciência, eu já consegui aturar aquele abençoado que corre, pula e bate, né? Eu consegui. Veja que a Bíblia ela vai nos levando à estatura de um varão perfeito. O varão perfeito é Cristo. E nós temos que chegar à imagem de Jesus Cristo. Ter aquele amor fraternal, nós precisamos chegar ali, irmãos. Essa é a meta, servir a Deus, chegando no amor fraternal. Porque esse Senhor, que é o diabo, ele nunca vai conseguir, diz o profeta, chegar nesse estágio. A única coisa que ele não pode é amar. Porque ele é ódio, ele é raiva, ele é cólera, ele é ira, ele é um provalecido, ele mete enfermidade no bebezinho, ele não tem misericórdia. Mas Deus é um Deus misericordioso, Ele tem amor fraternal, Ele coloca esse amor em teu coração. Amém. Quando você tem amor fraternal, então você consegue se colocar no lugar do teu irmão. Amém. Isso é amor fraternal, se colocar ao lado do meu irmão, não só quando o irmão Beto está ali puro dinheiro, fazendo churrasco, então é muito fácil, né, se colocar ao lado dele. Mas deixa ele ter uma necessidade, deixa ele ficar lá no hospital, deixa acontecer algo com ele e vamos ver quantos se colocam ao lado dele. Ali que nós vamos ver, e o profeta ele nos ensina que nós só vamos dar valor à montanha quando nós estivermos lá no vale. E às vezes nós não damos valor para a nossa saúde, não damos valor para o nosso irmão. Como nós deveríamos sermos agradecidos a Deus, irmãos? Eu estava meditando sobre gratidão, como nós deveríamos ser gratos. Amém. Eu pergunto para vocês, quem aqui já agradeceu a Deus por ter a sua mente sã? Quem que já agradeceu? Tem alguém que já agradeceu? Dizer, obrigado, Senhor, por ter uma mente sã, que eu não sou louco, eu sou certinho. Glória a Deus. São coisas que nós não paramos para pensar, nós olhamos simplesmente e obrigado, Senhor, pela comida, por aquilo que nos beneficia, mas veja quantas vezes a mais deu Deus e Deus te deu e você nem parou para pensar. Porque existem pessoas que ela é débil mental. E você pode dizer obrigado, Senhor, por eu não ser um débil mental. É verdade. Eu nasci bem. Quantas pessoas, irmãos, não têm a perna, não têm o braço, nasceram cegas?
E às vezes eu olho ali para o irmão Elias com aqueles 2 filhos dele ali com autismo, e às vezes ele está dando graças a Deus pelo filho dele, porque ele sabe que tem filhos piores, num estado muito pior do que os dele. Agora, se ele com 2 filhos autistas pode dar graças a Deus pelo seu filho, o que diremos nós, os filhos sabinos? Deveríamos ser mais gratos a Deus. Aleluia. Então, servir a Deus não é somente superficial, porque quando nós servimos a Deus com revelação, então Ele coloca essa fé profunda, chamada revelação no nosso coração. Não aquela fé religiosa, porque o diabo ele coloca uma fé intelectual nas pessoas e elas querem um evangelho muito simples, muito fácil, onde elas não são corrigidas, onde elas podem vir e fazer de qualquer maneira. Mas nós temos um ministério na face da terra, onde Deus enviou um profeta para nos guiar, para nos mostrar a verdadeira palavra de Deus, o caminho que devemos seguir, que pessoa nós nos convém ser, em santo trato e piedade, irmãos. Se Deus deu tudo isso para nós, hoje nós temos facilidade de servir a Deus. Nós temos tudo na mão. Nós temos um alimento que as pessoas estão procurando de um lado para o outro, elas não encontram, e você tem na sua prateleira em casa. O maná, que é a palavra de Deus, que nunca envelhece, porque diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém. Então hoje nós estamos aqui, para quê? Fazer o que aqui na igreja? Eu vim de lá aqui para olhar para o irmão Beto, simplesmente para dar um abraço nele, no irmão Rogério. Isso é maravilhoso, ver os irmãos. É muito bom estar aqui. Mas isso vai muito mais além. Isso eu posso fazer outro dia, eu posso ir na casa dele. Você não talvez hoje cansou, estava com um monte de problema na sua casa. Então qual foi o objetivo de você vir aqui? O que fez você levantar, dizer para você mesmo: não, eu vou sair da minha zona de conforto para ir ao culto. Olha que para nós sair da nossa zona de conforto e vir aqui, tem que ter algo no sobrenatural movendo, porque o natural nunca é nós vir a Deus, é sempre Ele e a nós. Veja lá, Adão e Eva fugindo. Adão, onde eles estão? Eles fugindo de Deus, mas sempre Deus que busca o outro. Então veja que há um sobrenatural movendo por trás. O que fez você vir aqui? Mas o porquê que você veio aqui? Você veio aqui simplesmente para isso? Para cantar um bom hino? O profeta diz que nós devemos vir aqui para ver onde estão nossas falhas e corrigir. Amém. Porque se nós corrigirmos nossas falhas, então nós vamos chegar à estatura de um varão perfeito. Entende? Então, quando você vê o profeta falando nas 3 classes de crente, que o manufaturado lhe ajuda, quando li essa mensagem, eu parei de me escandalizar um pouco. Porque qualquer coisinha me escandalizava. Eu queria que todas as pessoas que estivessem na igreja, se eu visse um falhando, eu dizia: mas que tipo de crente? Olha o que está fazendo. E eu ia assim, eu já não queria ir muito na igreja, porque eu olhava, mas eu ia indo. Mas eu sempre me escandalizava fácil se alguém, às vezes eu vi lá alguns irmãos bebendo e tal, eu disse: mas como pode isso? E eu falei: não vou mais na igreja, o cara lá da igreja fazendo. Porque eu ainda tinha lido essa mensagem. Quando eu olhei as 3 classes de crentes, se você não tem, pegue e leia. Isso vai te botar na rocha que é Cristo. Você não vai te escandalizar. Você não vai olhar nem para um lado nem para o outro. Você vai olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É verdade. E quando eu olhei naquelas 3 classes de crente, que dentro da igreja, por mais pequeno que seja o grupo, existem 3 classes de crente, a partir dali eu não me escandalizei mais. Porque em todas as áreas da vida existe o bom, mais ou menos, e o ruim. Se você pegar um médico, pode ter um médico bom, tem um médico mais ou menos e um médico ruim. Se você pegar um político, tem o bom, mais ou menos, e o ruim. Se você pegar um trabalhador, um pintor, um pedreiro, tem o bom, mais ou menos, e o ruim. E dentro da igreja também tem o bom, mais ou menos, e o ruim. Tem o cão sem Jafé. Então ali está essa linhagem. Sempre tem esses 3 tipos de pessoas. E aí eu fui olhando e disse ao profeta que a característica de um crente manufaturado é apontar o dedo para o irmão. O que faria nós se alguém apontasse o dedo para nós essa noite e nos criticasse? E mostrasse a sua falha para você? E aí eu li o irmão Brana dizendo: isto vai te ajudar. O crente manufaturado ajuda o cristão genuíno. E aí eu me alegrei. Sabe por quê? Ele disse: aquele crente que é um manufaturado, ele aponta o dedo para você, e aí você corrige a falha. Ele diz: olha, você está errado aqui, você está fazendo isso, está fazendo aquilo. Daí você corrige. Mas ele diz que um verdadeiro cristão não aponta o dedo para ninguém. Ele não acusa, ele não julga, ele não persegue. O verdadeiro cristão não faz isso.
Então, o manufaturado, se ele tiver uma falha, ele vai continuar com a falha, porque o genuíno não vai apontar o dedo para ele. Não vai apontar. E ele vai continuar com aquela falha, com defeito, mas se você é um verdadeiro cristão e alguém está apontando o dedo para ti, se contente. Você vai se corrigir e você vai chegar à estatura de um varão perfeito. Porque cada falha que alguém apontar, olha irmão, teu cabelo está desarrumado, e há alguma coisinha ali, você vai lá e... Mas se ninguém mostrar para ele, continua com a falha ali. Então, ele é usado já para ajudar o cristão. Ele está ali mesmo para apontar o dedo. Porque nós somos membros do corpo de Cristo. Então, há pessoas que ela é o dedo, não tem? Tem pessoas que é a língua, alguém tem que trazer à tona aquilo, né? Para ter uma limpeza. Então, vai ter aquele membro que vai falar, que vai fazer. Isso é normal. Mas tudo que está acontecendo contribui para o bem dos que amam a Deus. É servindo a Deus, porque Deus é um Deus de variedade. Então, quando nós servimos a esse Senhor, então já nós não olhamos nem para a esquerda nem para a direita. Nós segue o alvo. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não será atingido. Amém. Pode cair, pode tombar, pode desviar, você continua ali, ó, firme, caminhando com o Senhor Jesus. Ainda que você esteja lá no fundo do poço, você sendo um cristão que serve a Deus, que não serve ao mundo, você é sincero, ainda que você seja como o Jó, que foi fiel, mas mesmo assim o Jó caiu lá no fundo do poço, não foi? Todos conhecem a história de Jó, ele caiu no fundo do poço, perdeu seus filhos, perdeu tudo que tinha, e ainda uma lepra foi colocada nele. E o fundo do poço, nós sabemos, é o fim, é quando não há mais recursos, a pessoa chega lá embaixo. Então, ainda que você chega no fundo do poço, eu posso dizer para ti que o caminho a partir dali é só para cima. Aleluia. O fundo do poço não tem mais onde descer, irmão. Já diz o fundo do poço, não há mais recurso. Então, a partir dali, você já sabe que é só para cima, não tem mais como descer. Agora é sair do poço, agora é escalar. É isso que nós temos que fazer. Ainda que nós chegar no fundo do poço, nós temos que prosseguir agora para sair do fundo do poço. E chegar, porque não tem mais como descer, já chegou no fundo. E Deus estende a mão para nós quando nós estamos nas maiores dificuldades. É ali que Ele está provando quem você é. É ali que Ele tira o melhor de você. É quando o nosso testemunho só tem valor na hora difícil, irmãos. Essa é a verdade. Servir a Deus na bonança é maravilhoso. Servir a Deus, pregar, cantar quando a coisa está tudo bem é fácil. Mas eu quero ver quando o problema bater na porta ali, né, irmão? Quando o problema bater na tua casa, quando o problema conjugal estiver pegando, quando a coisa estiver feia, eu quero ver se você vem aqui e dá glória a Deus. Então veja, as religiões estão servindo Deus com uma fé intelectual. Eles acham que é de qualquer maneira, eles vêm aqui e fazem da maneira que eles querem, fazem a ceia da maneira que eles querem, não tem aquela reverência no culto, e tudo é uma bagunça, irmão. Eu vou dizer para vocês, eu fui esses dias ali visitar, eu vou quando dá a oportunidade, alguém me convida, eu vou. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não é fácil de ouvir aquela baboseira toda que é feita ali. Eles comem lá dentro, eles bebem, Meu irmão, vocês não têm ideia de como está o mundo religioso lá fora. Então eu me alegro quando eu chego aqui e vejo uma igreja posicionada na palavra de Deus, seguindo os princípios no lar. Como o profeta chegou naquela casa e ele teve que sentar ali pelo lado de fora, porque ele estava morando, a família estava morando lá dentro, e ele ficou. E ele ficou ali, e depois ele disse: eu me envergonho, porque eu deveria dobrar meu joelho ali fora e orar. Aquela família orando, onde é que está, irmãos, aqueles princípios? Por isso que as pessoas, a casa hoje separa amanhã, você vê os jovens, a casa hoje amanhã está separada, porque nem há mais princípio nenhum, nem querem saber de princípio, nem aprender, ninguém ensina também. Por isso a Bíblia diz: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Eu tenho aqui um parágrafo para ler, na mensagem O Filtro do Homem que Pensa. No parágrafo 16, o profeta diz assim: e como os dias se aproximam e o caminho se estreita, nós queremos nos ajuntar. Meu Deus, nós devemos ser somente um corpo, devemos agir juntos, esquecendo os pecados uns dos outros e nossas diferenças. Somente continuemos nos ajuntando à medida que vemos aquele dia se aproximando, agrupando-nos juntamente todos com um só acordo e um coração.
E se algum irmão ou irmã sair do caminho, de qualquer maneira, não faça nada mais senão orar por aquela pessoa em amor, sempre considerando uns aos outros. Amém. Amém. Nunca, nunca um de vós saia do caminho. Fiquem juntos. E se vocês podem, ajuntem mais e isto constantemente o tempo todo. Que coisa, né? Tremendo. Se alguém cair, simplesmente orar. Mas hoje não é assim, né? Se você cair amanhã, tá na internet. Verdade. Na rádio, meu irmão, tá espalhado por tudo, meu irmão, cara. Simplesmente, não é para falar nada, simplesmente orar. Diz o profeta, simplesmente ore em amor, com sentimento, como se fosse você lá fora. Se você tivesse saído, como você gostaria que alguém fizesse algo para ti ou para um filho? Veja, fiquem juntos, ó. Não faça nada mais senão orar por aquela pessoa em amor, sempre considerando uns aos outros. Nunca, nunca um saia do caminho. O conselho, né, que ele dá, né? Tem mais um capítulo aqui. Esse é nessa aqui. Aleluia. Cadê? Glória a Deus. Minha maneira é um pouquinho mais. Eu não sou um evangelista de púlpito, né, irmão? Tem um evangelista de púlpito, eu gosto de evangelizar de corpo a corpo, mas aqui no púlpito eu vou mais devagar, eu gosto da palavra. Eu gosto de trazer algo que ajude você, que você saia daqui sendo ajudado, né? Que, como disse Paulo, né? Do que adianta eu vir aqui e falar um montão de língua estranha, pular e saltar e fazer aquele movimento se você não entende nada? Aí sair de fora, o que foi pregado, não sei. Mas se nós pudermos sair daqui aprendendo alguma coisa, conhecendo o inimigo, então a gente vai conseguir lutar contra ele, né? É verdade. Veja. E o pecado é tão hipócrita até o ponto em que ele pensa que é salvo, quando não é salvo. Está na profundeza da hipocrisia. Os membros de igreja querem um filtro denominacional para que eles possam ter seus próprios desejos e continuem a ser pessoas religiosas de classe. Você os ouve dizer, ele é muito religioso. Eu estava na África um dia e eles estavam falando a respeito alguns dos garotos estavam falando a respeito dessas músicas rock and roll, que Elvis Presley, outros estavam cantando, ou que seja mais, Rick, Nelson e todos os outros. Eu disse, eles são um grupo de renegados. Alguma menina disse, porque é muito religioso. Por que é muito religioso? Eu disse, assim era Judas. Eu disse, Judas recebeu somente 30 peças de prata. Elvis Presley recebeu muitos milhões de dólares. Vem? Os dois venderam seus direitos de primogenitura. Vem? Eu disse, eles não são nada. O pior é a dívida que a nação possui. Continua simplesmente enganando com o filtro do cigarro. Essas denominações deixam estes membros entrarem. Eles não poderiam nem mesmo ser. Deveria haver uma lei que eles não pudessem cantar hinos religiosos. Que coisa! Verdade. Deveria ter uma lei que não deveria deixar de cantar. Porque é uma bagunça. É pulação, é gritação, rock and roll. Não é proibido pular, isso é bom, pode pular, gritar. Mas diz o profeta, pule o tanto que você vive. Não adianta pular, chorar, gritar e viver uma vida toda torta. Não. João Batista, ele não tinha nenhum dom, ele não falava língua estranha, mas Jesus disse, não houve maior profeta que João Batista. Desde o ventre de sua mãe já era cheio do Espírito Santo. E ele não tinha os 9 dons. E há pessoas, disse o profeta, que ele pode ter os 9 dons. Falar em língua, profetizar, e ainda assim na sua alma ela ser mais negra que as paredes do inferno. Que coisa, é terrível. Que coisa profunda. Veja uma pessoa com 9 dons indo para o inferno, sinceramente, porque a pessoa está cega. Veja, o cego ele não precisa de luz, ele vai tateando ali com a varinha e vai embora. Mas a luz demais cega, o profeta pegou aquele homem que ficava olhando para o sol e ele ficou cego ali. E aí onde ele pôde desafiar, eu desafio os deuses de vocês a curar este homem aqui. Porque o Deus de vocês, que é o Deus Sol, conseguiu cegar este homem, eu quero ver curar ele agora. Aí ninguém se manifestou, o irmão Branco disse, mas o meu Deus pode tirar a visão e dar de volta a visão para ele.
E orou para aquele homem, então ali ele foi curado, abriu seus olhos e uma multidão foi salva. Veja, nosso Deus pode fazer as coisas. Basta me servir Ele em sinceridade, irmão. Por isso que hoje você não vê mais um paralítico andando, você não vê mais uma vida transformada, um viciado sair do crack, é difícil. Porque o profeta disse, quando eu não entendia, me doía a barriga de tanto gritar para expulsar o demônio. Mas quando eu entendi, eu simplesmente batia o meu pé, dizia, sai Satanás, expulsava ele como um cachorro. Veja, porque o profeta disse, sabe o que é autoridade? Não é gritar. As religiões pensam que é gritar, eles gritam, sai Satanás, um amarra, outro solta, outro manda, e assim é uma bagunça. Mas o profeta disse, a tua vida é o que dá autoridade para você. Amém. Quanto mais vida vivida, quanto mais correto você estiver com Deus, então mais autoridade você tem, mais autonomia de chegar ali e dizer, Satanás, solta o meu irmão agora, em nome de Jesus Cristo. E ele tem que sair, ele tem que obedecer, porque o irmão Brando disse que é como nós estiver com uma farda, né? O Espírito Santo te dá autoridade. E mesmo que aquele caminhão venha para cima daquele soldadinho pequeno, ele é tão pequeno, mas há uma farda nele que dá autoridade. Ele levanta a mão e aquele caminhão tem que parar, diz o profeta. E quando nós temos autoridade, nós levantamos a mão e aquele diabo com aquela enfermidade que está atacando ali, às vezes, por anos a pessoa, ele tem que sair dali. Porque Deus é poderoso, irmão, Ele nos deu essa autoridade. Aleluia. Ele disse, esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. E porão as mãos sobre os enfermos e os curariam. Então, onde estão os sinais, se nós cremos? Será que não estamos crendo com uma fé intelectual? Uma fé na nossa cabeça? Como servir a Deus? Como servir a este Senhor? Como não servir ao diabo? Se hoje não pode falar mais nada para ninguém, disse o profeta Jeremias, as pessoas estão como uma panela de pressão. Veja, irmãos, aí no trânsito. Nós temos um carro fabricado com uma buzina, você não pode dar buzinada. Não é verdade? Não é assim? Se você buzinar, o cara te xinga, você, tua mãe, tua avó, todo mundo. Porque eles já estão numa era neurótica, o mundo estão neuróticos, estão explodindo. Eles não têm onde deixar a escapar a pressão, mas nós temos. Nós temos um Jesus onde você tem seu problema, você pode dobrar o seu joelho ali de noite, se queixar para Ele, dizer, Senhor, estou passando por isso e por isso e por aquilo. E você deixa escapar a pressão, você vem ao culto, mas as pessoas não têm, elas não querem mais servir a Deus. Veja que você sai e entrega folheto de casa em casa e você não consegue trazer uma pessoa para o culto. E quando ela vem aqui, então ela escuta a palavra, vira as costas e vai embora. Por que está tão difícil? As pessoas estão amando mais o mundo, os prazeres da carne. Porque eu preguei outro dia ali em Palhoça, o profeta disse, se você quer desenhar um homem, então você vai para casa e faça 3 círculos. Ali está o corpo, a alma e o espírito, irmão. E essa carne aqui, ela é influenciada somente pelas regiões do inferno. Essa carne aqui só quer pecado. Essa carne aqui só quer as coisas erradas. Você está ali vendo o teu trabalho, é dia de culto, a carne já diz, está cansado, nem vai. Olha, esse homem de fora só quer ruim, irmão. Só quer prostituição, só quer bebida. A mulher quer cortar o cabelo, quer botar veste de homem, quer mostrar o corpo, quer furar, quer fazer... Veja, o corpo só quer coisa negativa, quer bebida, quer tudo. Quer. Mas veja aquele homem interno ali. Quando a palavra é falada, aquela alma vem e fica ali, presta atenção, faz aquele corpo levantar dali, leva ao culto, diz, não, você precisa. É uma guerra entre a carne e o espírito, porque aquela alma é influenciada simplesmente pelo Espírito Santo. Nada mais influencia a tua alma. Uma bebida não influencia a tua alma, ela não quer isso, é uma guerra. Mas o teu corpo quer. E quando chega no dia de vir para o culto, ou de uma pessoa aceitar Jesus, então a carne fala alto. Ela grita que a pessoa diz, não, você não vai mais poder usar droga, se tu ir na igreja. Você não vai mais poder beber, você não vai mais poder prostituir, tu não vai poder fazer mais nada. Qual é a tua alegria? Lá você vai ganhar de servir Jesus. Não é assim que fizeram a pergunta para Jesus, quem vai ganhar, irmão? Era a carne falando. Mas ali Jesus veio e falou direto com aquela alma, 100 vezes mais aqui, ainda a vida eterna do outro lado. Amém. Porque do outro lado a maior perseguição vai ser a nossa alma. Ela vai dizer, como eu escutei um dia o pastor pregando lá, o pastor João Lins, há muitos anos, desespero da alma. Ele disse, no outro lado, quando nós morrer, a maior perseguição que nós vamos ter é da nossa alma. A alma vai ficar falando, eu te disse para te fazer, para te ir no culto, eu falei para te aceitar, eu falei para te batizar, eu falei para te não fazer isso, e tu não obedeceu, olha aquilo que nós temos agora. É um tormento eterno você ficar sendo perseguido pela tua consciência.
pela tua alma. Mas Deus está nos dando uma oportunidade, através da sua palavra, de nós servir a Ele, Aleluia. pela palavra de Deus. Porque você pode ter ouvido a palavra por um pregador, por um evangelista, por uma religião, mas quando você ouve pela palavra de Deus, tudo é diferente. Tudo abre para você. Deus tem enviado o ministério profético na face da terra para nos pôr em ordem, para pôr a noiva em fila, para botar ela em ordem, irmãos. Um profeta, ele é um dedo, ele vem botando as coisas no lugar, ó, aqui está fora, para nos preparar para o arrebatamento. Estamos no fim. Veja, eu preparei aqui um versículo, estava lendo, da mensagem, o brilho do sinal da luz vermelha da sua vinda. Veja bem. Aqui. Parágrafo 37. Então, quando pensamos no meu tema como... Não, um pouquinho mais para trás. Depois é essa. Paciência comigo. Glória a Deus. 37. Então, quando pensamos no meu tema como o brilho do sinal da luz vermelha de sua vinda, faz lembrar quando estamos esperando em uma estação ferroviária, que quando um homem ou as pessoas que estão em redor de pé, com muitos de nós quando estamos esperando para apanharmos o trem, e não podemos ouvir o trem e você não o vê. Mas você sabe que é hora. Talvez o despachante diz, ele está um pouquinho atrasado. Ele não está exatamente no horário. Não sabemos exatamente quando, mas ele em breve chegará. E nós andaremos por aí pela estação com as nossas mãos em nossos bolsos e guardamos as malas e saímos e compramos um saquinho de amendoim e conversamos com alguém do outro lado da rua. Mas de repente nós vemos algo acontecer. Há um barulho que começa a vir lá nos trilhos. E quando ouvimos, o braço desce e a luz vermelha começa a brilhar. O que é aquilo? O trem está em uma quadra. Embora você o veja, embora você não o ouça, mesmo assim o brilho daquela luz vermelha e aquele braço abaixado nos mostra que ele está vindo. E então, se você está com a intenção de partir naquele trem, é melhor você jogar aquele saquinho de amendoim fora e parar de conversar, apanhar as malas e se preparar. Ou você será deixado para trás, porque ele está fazendo uma simples parada local. Só por poucos minutos ele irá embora. Se você permanece de pé, o vizinho do outro lado da rua, você ficará para trás. Meu Deus. Nós já estamos com a luz vermelha acesa. Já estamos no tempo do fim. Mas veja que hoje o mundo está levando as coisas relaxadamente, na base da protelação. Não, é o que o profeta disse aqui, né? A luz já acendeu. Você larga o teu saquinho de amendoim e vai para o ponto de espera. E não é assim, as pessoas estão protelando, não, mas amanhã vai ter outro culto. Né? Essa semana aqui eu não fui no culto, mas semana que vem eu venho. Nós se tornamos negligentes por não ouvir a palavra de Deus, por não buscar. Por isso a Bíblia diz, meu povo se perde por falta de conhecimento. Por quê? Porque ela não vem ouvir a palavra. Vai protelando, não, mas amanhã eu venho. E às vezes nem se importamos em, bom, já que eu não fui no culto, então eu vou pegar aqui a gravação, vou chegar em casa, vou ler, vou ver o que Deus falou, o que foi pregado lá. As pessoas, não, pregue o que pregue lá, não importa o que o irmão pregou, eu não quero nem saber. E nós se tornamos negligentes, e é nesse porte que nós não somos fiéis às coisas de Deus, porque o natural, ele é um paralelo no espiritual. O profeta disse que uma pessoa que vem ali com a bitorneira toda cheia de massa, amassada, de marreta, e onde vai trabalhar tem uma mangueira lá com água para lavar com nada. Mas às vezes a pessoa tem preguiça de lavar, amassa toda a bitorneira com marreta para tirar o cimento que secou ali dentro. Então, que tipo de serviço será que sai aí? Chega lá com tudo estragado, mas pega aquela pessoa caprichosa que chega ali com a ferramenta, só de ela chegar ali a pessoa já... Não, o cara trabalha bem, caprichoso. Vai cuidar do... Você bota um piso e diz, não, ele vai cuidar do meu piso, porque ó, a maquininha dele está limpinha, a máquina dele está tudo certinho. Então a pessoa já está mostrando que ela vai ter um capricho no que ela faz.
Agora vem aquela pessoa tudo largada. Assim é nas coisas espirituais, irmão. Aquela pessoa que não se importa com o culto. Não, mas hoje não vou no culto de oração. É só culto de oração. É o melhor culto. É o melhor culto. É onde a gente entra ali a véu adentro com Deus, onde você pode clamar por alguém, buscar, sair do fundo do poço, a pessoa que está, tirar alguém do fundo do poço, com uma oração tua. Veja aquelas duas mulheres que segurou toda a campanha do profeta, acho que foi em Dubai, eu me lembro certinho lá onde que foi, a cidade, mas duas irmãs, eu fiquei maravilhado quando eu li aqui, duas irmãs segurou toda a campanha dele em oração. E quantas almas ele ganhou lá, irmãos? Para quem foi o mérito? Foi para o profeta? Foi para aquelas duas irmãs que estavam em casa de joelho, orando pelo profeta, que ia lá pregar para aquelas pessoas. E ele disse, ó, duas irmãs seguraram essa campanha que eu fiz de cura de mim. Veja quão importante nós estar num culto de oração, e o profeta diz mais, irmão, que será num culto de oração que vai começar a se mover algo da terceira puxada. Não é verdade? É no culto de oração que esse movimento começará. Será que nós não vamos perder essa oportunidade estando em casa? É ali que vai começar o sobrenatural acontecer com a noiva, irmãos. Deus tem algo melhor para nós. Nós estamos chegando no fim. Nós estamos chegando no fim da estrada. Se você está pensando que está cansado, está difícil, está querendo dar para trás, eu quero dizer algo para ti, que está mais longe voltar do que continuar. Nós já passamos no meio do caminho, ó. Aleluia. Nós estamos aí no fim do caminho. Imagina alguém que está no fim do caminho. Eu saio lá de Palhoça e quando eu estou chegando em São João Batista eu volto. É mais longe voltar do que ir para frente. Então, o que nós temos que fazer? É prosseguir, se unir, se ajuntar em oração e buscar a Deus. É o que o profeta disse para nós aqui. Então, hoje as pessoas estão levando uma fé misturada, uma fé mesclada. Elas não querem mais servir a Deus na totalidade. As pessoas querem aquele evangelho com uma libertinagem, concorda isso? Elas querem, diz o profeta, subir ali no céu, provar um pouquinho, descer aqui, provar do mundo. Não dá certo, irmãos. Ou nós servimos a Deus como é, na música, em todos os setores da igreja. Se você é um membro, então seja um bom membro. Se você é um músico, então seja um bom músico. Se você é um evangelista, seja um bom evangelista. Se você é um pedreiro, seja um bom pedreiro. Se você é um pintor, seja um bom pintor. Seja bom naquilo que você faz. Amém. E se você é um cristão, seja um bom cristão. Amém. Amém. Esse é o segredo para nós subir, porque o povo vai ficar aqui dando glória a Deus, falando língua estranha, batizando pessoas, enquanto a noiva já estará lá em cima Glória a Deus. com Jesus, porque eles não vão ver. Eles vão continuar pregando e fazendo toda essa baderna e batizando pessoas, e a noiva já estará nos ares com o Senhor Jesus Cristo. O arrebatamento está perto, está próximo, está às portas. O que devemos fazer nós? Que pessoa nos convencer agora, sabendo destas coisas? Como devo eu viver minha vida? É isso que eu devo me preocupar. Nós temos que sair daqui do culto, irmãos, mais preocupado. Veja que Deus tem maneiras de trabalhar. Ele tem vários dons. O irmão Beto tem um dom que eu não tenho, o irmão Rogério tem um dom que eu não tenho, e eu tenho um dom que o irmão Beto não tem, eu tenho um dom. Mas Deus quer unir isso. Deus quer unir o dom da irmã, Deus quer unir o dom do irmão, Deus quer unir meu dom, para que a igreja toda seja abençoada. Glória a Deus. Veja que vem um pregador aqui, ele alegra todo mundo. Daí vem um outro pregador aqui que sura todo mundo. E daí vem um outro pregador aqui que anima, vem outro aqui que consola. E Deus vai trabalhando em todas as áreas. Porque às vezes eu falo algo que o outro jamais falaria. Tu entende? Então é assim que Deus trabalha. Deus é um Deus de variedade. E Ele está aqui com uma chuva de ensinamento. Cada dia um pregador trazendo uma palavra para você. Para quê? Para preparar você para o arrebatamento. Aleluia. Então, as pessoas estão aí fora correndo atrás de dom, de maravilha. As pessoas estão querendo o evangelho interesseiro, irmãos. Bom, se eu ser curado, então eu sigo. Se eu não ser curado, eu não sigo mais. Não, se começar a me apertar muito que não pode isso, não pode aquilo, então eu não venho mais. Porque a pessoa quer o evangelho segundo a sua concepção, segundo a sua intelectualidade. Mas nós queremos o evangelho segundo a palavra. Amém. Nós estamos aqui se sujeitando, porque nós somos humildes à palavra de Deus. Amém. Se Deus falou, então eu creio, eu obedeço. Agora, se não está na Bíblia, então eu não creio e não obedeço. Porque me importa obedecer a Deus. Amém. Os homens não. Os homens são mentirosos, irmão. Então aqui está o tempo do fim. Nós devemos se preparar para o arrebatamento e não está longe, irmão. A coisa está muito perto. Deus pede urgência para nós. Deus pede urgência.
E as pessoas estão aí pulando, saltando, levando a coisa, mas a coisa está feia. Na verdade, mesmo a coisa está feia. Então não é mais religião que nós precisamos, não é mais libertação, língua estranha, isso tudo é bom, mas Deus está dando uma chuva de ensinamento para amadurecer o cristão e colher ele. Amém. Veja que o milho, né, quando ele está para ser colhido, ele fica exposto no sol e o sol amadurece o trigo, então o milho depois ele é colhido, não é assim? Então nós já passamos daquela chuva de avivamento que foi no dia de Pentecostes, que teve ali na Rua Azul, já passou. Nós temos hoje uma chuva de ensinamento. Deus mostrando todas as coisas para nós. Todos os segredos foram revelados. Deus veio aqui e mostrou para vocês como servir a Ele. Então nós sabemos como servir ao nosso Senhor. É não dividir o mundo com Deus, porque Deus tem ciúme, não é verdade? Então vamos seguir a Deus na plenitude da sua palavra. Se Deus falou, vamos seguir e vamos chegar ao céu. Amém? Vamos se pôr em pé. Eu sei que é uma mensagem um pouco... talvez mais corretiva, mas eu creio que é isso que Deus quer de mim, que é isso que Deus quer de você. E nós nos preparamos para o arrebatamento. Nós não queremos mais um evangelho frouxo. Como disse um pregador uma vez, não lembro quem foi, que ele disse: eu gosto de uma pregação dura, porque aquilo vem e faz uma limpeza em nós. Aquela palavra bate na pessoa e vai tirando tudo aquilo que não é cristão e vai deixando a pessoa como o ouro é batido, né? Vai tirando aquelas escórias, vai batendo, vai ensinando. Às vezes uma palavra só pode te ajudar muito aqui essa noite. Amém? Amém. Vamos inclinar nossa cabeça e vamos fazer uma oração. Se alguém precisar depois de oração, a gente vai estar orando. Senhor, nosso querido Deus e Pai, aqui foi pregada a Tua palavra, Senhor. Uma palavra simples, Senhor. Mostrando, Pai, que nós não devemos servir a dois senhores, Pai. Ainda que o diabo venha com suas astúcias, Pai, com suas ofertas, mostrando um caminho mais fácil para os Teus filhos, Senhor. Ainda eles estão aqui, Senhor, para Te servir, Pai. Eles vieram aqui para mostrar de que lado estão, Senhor. Eles estão aqui para aprender de Ti, que é manso e humilde de coração, Pai. E que cada vida que veio aqui esta noite, eu oro para que o Senhor, Pai, guarde, que o Senhor cuide. Ó Deus, que o Senhor ensina, instrua na Tua palavra, Senhor, mostrando o caminho da salvação, pois que nós sabemos, Jesus, que o caminho do céu é estreito e apertado. Ó Deus, e o caminho do diabo é largo, Senhor. Ele é bonito, ele é atraente para enganar as pessoas, Senhor. É um evangelho fácil, meu Deus, onde as pessoas não são corrigidas, Pai. Mas aqui está sendo pregada a Tua palavra, onde nos ajusta, onde nos corrige, Senhor. Ó Pai, mas o Senhor nos corrige porque nos ama e quer, Senhor, que cada um saia daqui salvo, meu Deus. Ó Pai querido, muito obrigado, Senhor, por ter tido esta oportunidade, Senhor, de falar a respeito da Tua palavra, Senhor, pois ela é escudo e broquel a cada um de nós, Senhor. Agora eu oro, Pai, e abençoo cada um dos Teus filhos que estão aqui esta noite. Que da mesma forma que eles vieram aqui, Senhor, em paz e em segurança, que da mesma maneira eles possam voltar aos seus lares, Senhor, mais preocupados com sua alma, Senhor, e que eles possam ver onde estão suas falhas e corrigir, Senhor, e se eles não estavam servindo o Senhor, Pai, de maneira integral, então que eles possam servir agora, Senhor. Pai, se havia alguma coisa que estava atrapalhando, tire isto, Senhor. Ó Pai, se há uma enfermidade, o Senhor é o grande curador, Pai. Cure o enfermo esta noite, liberte o que está cativo. Este é o meu pedido no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E até o próximo culto, meu irmão. Quarta-feira. Aqui que hora, irmão? 7h30. 7h30. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Que eu não pude explicar, o Espírito Santo entre no coração de vocês e ajude. Amém. Amém. Deus te abençoe.